Olá pessoal, estamos de volta nessa quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista, né? Hoje, 3 de outubro de 2019, o ano que está passando muito rápido. Hoje é o dia do petróleo brasileiro, o petróleo do pré-sal, o petróleo aí que diz que na Amazônia tem muito petróleo, é só a gente ir lá que a gente consegue, né, com nióbio, com o petróleo, pagar tudo e ainda a população viver bem melhor. Tem que alguém ter a coragem, né? Hoje é o Dia Mundial do Dentista, parabéns a todos os dentistas, né? Doutora Ana Paula, doutor Ulisses, meu tio, doutor Guilherme, uma infinidade de dentistas aqui da Baixada Santista, né, que estão vendo o programa. Um abraço a todos vocês, uma profissão muito difícil, né? Onde você mexe num espaço pequeno, né? Uma posição desconfortável num espaço pequeno. Né? Mas o médico, então, o médico quando faz uma cirurgia, lógico, o médico veterinário, então a gente faz com animal anestesiado. A pessoa às vezes toma anestesia local, a boca é pequena, eu sei porque eu mexo com animais com boca de cachorro, mas os cães anestesiados, né? Então é mais fácil que um dentista humano, eu tenho especialização nessa área na área veterinária. É mais fácil que o humano, o homem com a boca pequena, posição desconfortável, então realmente o dentista é uma profissão muito importante, né, e deve ser valorizada também. O Dia Nacional das Abelhas, hein? Tem muita abelha aí, tem muita abelha por aí, né? E dia do profissional da organização. Esse profissional é importante, né, que organiza as coisas, que a gente tem que ter em todos os locais, né? Às vezes não é, às vezes é um enfermeiro, às vezes é um escriturário, às vezes é uma pessoa, mas que organiza todo aquele esquema. Hoje eu tenho o jornalista e apresentador Guto Brito aqui, né? Corintiano, contente com 1-0. Cássio, falaram mal do Cássio, eu falei que é um grande goleiro, né? Eu falei que eu trocava pelos dois do Santos. Pode vir, eu trocava pelos dois. Sou santista, mas eu acho o Cássio melhor, né? Frangou contra o Fluminense, quem não franga, quem não escorrega, quem não chega atrasado. Então, mas ontem salvou, 2 tiros a queima-roupa salvou, né? E o Corinthians ganhou novamente de 1-0, né? Tivemos também o Flamengo e Grêmio, jogaço, né? O Grêmio não jogou nada no primeiro tempo, no segundo tempo tomou um gol. O goleiro do Grêmio é bem abaixo, né? O goleiro do Flamengo fazendo excelentes defesas, 1-1, tudo em aberto. A disputa do Renato Gaúcho com o treinador português, né? Eu ainda acho o Renato melhor, porque com um time pior ele conseguiu fazer mais coisa. O português tem 2 títulos de Portugal, né? É um bom treinador, mas o Renato Gaúcho tem uma Libertadores, é muito difícil ganhar Libertadores, então eu sou mais o Renato Gaúcho. E também nosso querido amigo advogado, vice-presidente do Conselho da Santa Casa, vamos falar muito do Conselho da Santa Casa, já foi maçom, escreveu livros, escritor Écio Lescrec, tem livros, fundou uma religião, já foi ex-secretário de governo aí na época do Justo. Écio Lescrec também dá a honra de comparecer ao programa nessa quinta-feira. Obrigado, Filete. É uma honra estar de volta aqui ao seu programa. Mais alegre fico de rever o meu amigo Guto Brito, em toda a solenidade que estamos presentes, ele trabalhando. É sempre um brilho especial, sempre um sorriso especial quando o vejo, né? E também estamos acompanhados do meu amigo Paulo Chefia, já esteve conosco no outro programa aqui, também é fervoroso torcedor do Peixe. Meu amigo, foi para o Japão comigo, fomos para o Japão. Essa história do Japão, bom, depois eu vou contar uma coisa. No Japão eu levei uma faixa, Edson. Se perder ou se ganhar, o importante é estar aqui no Mundial, né? Aí, primeiro jogo, 3-1 com o Kashima, né? O Santos jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo não jogou muito bem, né? O time do Nelsinho Batista, 3-1, fomos para a final, né? Aí eu pus a faixa. Tinha uma fase mais romântica, era assim, ganhar ou perder faz parte do jogo, o importante é que estamos aqui. Aí os caras, tira essa faixa. Aí tinha um rapaz que estava com o pai, né? Muito educado, de São Paulo, o pai dele até ficou meu amigo. Aí ele falou assim, eu vejo todos os jogos pela SBN, tal, é 40% para o Santos, e 60% para o Barcelona. Eu falei, bom, então a televisão da minha casa, né, que eu vejo as reprises, porque eu trabalho nesse horário, deve estar errada. Eu devo estar em Marte e você está na Terra, porque eu acho que é 2% para o Santos e 98% para o Barcelona, né? Mas tudo bem, a gente é santista, está aqui, mas acho que não dá para ganhar esse Barcelona, que é o melhor Barcelona de todos os tempos, né? Beleza. Aí eu pus a faixa lá no campo, os caras, tira essa faixa aí, filete, tá derrotista. Eu falei, não, vocês vão filmar aqui, vão falar, pô, se a gente perder, o importante é a gente estar aqui na semifinal, na final, tal, né? Pus a faixa. Quando deu 2-0, esse moleque virou pra mim, moleque não, rapaz novo, né? Falou assim, pô, meu amigo, era melhor que parasse o jogo agora. Eu falei, mas tu não vê SPN na tua casa? É que tu deve estar vendo o canal japonês, tu deve estar vendo outro jogo. Porque o jogo que eu vejo desse Barcelona, não dá pra gente segurar, né?
entendeu? E aí foi 4-0, mas fomos vice-campeões do mundo, campeão da Libertadores, tem seu mérito, né? Naquela época, pegando uma parte do que você está falando, o nosso jogador, melhor jogador, era o Neymar na época. Ele já tinha um pré-contrato com o Barcelona, já até tinha recebido. A meu ver, nem devia estar jogando. Mas ninguém sabia, né? O Paulo Chefia, que esteve contigo lá no Japão vendo esse jogo. Ele, o filho dele, que era dentista, estava acabando a medicina. Ele acompanha sempre esses eventos esportivos. E você estava falando de uma profissão aí. Um dia eu perguntei para ele, Paulo, antes de você ser gerente de banco, né, foi gerente do Banco do Estado, diretor inclusive e tal, ele falou, eu tentei várias profissões, humilde, você falou, não existe profissão simples, humilde, existe aquilo que a pessoa faz e por ela toca a sua vida, tem uma vida com dignidade, todas as profissões são raras e sérias. Eu falei, é verdade mesmo. Eu, por exemplo, dizia ele, eu tenho um primo que quando ele trabalha, a pessoa fica de boca aberta. Eu falei, o que ele é dentista. Então, em homenagem aos dentistas de hoje, né, tem uma história do... E o filho do Paulo Chefia é dentista também? Também é Por um problema na coluna da posição, ele fez a medicina e formou médico, não é isso, Paulo? Ele formou, então hoje ele não exerce odontologia, faz sons para os amigos e tal, mas exerce a medicina por causa da questão da coluna, né? Então o gozado foi exatamente dizer isso, que ele tinha um tio que quando trabalhava o pessoal ficava de boca aberta. Puxa, o sujeito é um exímio, é um ás, né? Você pôs no teu livro lá, não? Está assim também no livro. Tá no livro. Tá. Está aí uma homenagem. O Essa escreve livro, né? E ele não põe os caras assim como Aldo, Ariovaldo, o Carnaval não tem. Aldo, esses caras mais sérios não vão no livro. Agora eu e Paulo Chefia tá tudo lá, né? Tá eu entrando em bordel com travesti, tá o Paulo Chefia em balada de madrugada em Peruíbe, tá tudo assim. Mas é tudo brincadeira, né? É tudo brincadeira. Eu só falei assim, só não coloca negócio de AIDS nessas coisas, porque às vezes vai pra rede social e o cara tá lendo aquilo, às vezes o cara não sabe que é brincadeira. O resto você pode brincar com tudo, né? Eu tinha uma namorada ciumenta na época, e quando saiu aquelas coisas do Elton, aquela brincadeira do Écio, nossa senhora, ela ficou brava, né? Falei, mas por que tu não fica brava com o Paulo Chefia e tal? Quem tem que ficar brava com ele é a mulher dele, não eu, entendeu? Mas porque o Écio coloca você lá numas enrascadas, dizendo que você foi lá com uma cartomante, umas enrascadazinhas, mas é engraçado o livro. Bom, vamos voltar aqui. Hoje eu queria saber sua opinião, Guto, sobre a questão, né, que a gente não terminou aqui, essa questão aí envolvendo a Santa Casa, que tem reunião no dia 7, né? E a gente sabe que a Santa Casa está próspera, né? Está próspera e nunca teve um atendimento tão primoroso, né? Minha mãe mesmo foi atropelada e o SAMU levou ela para lá, a gente escolheu assim, leva para a Santa Casa. E foi muito bem atendido, um caso difícil, né? Uma pessoa de 85 anos, atropelada, que teve que passar por cirurgias ósseas, cirurgias de colocação de pino, placa, né? Foi muito bem atendida, não teve infecção hospitalar nenhuma, né? As enfermeiras muito atenciosas, né? E não teve nenhuma incorreção de nada. Agora, mas você é amigo do Augusto? Eu falo, não. Só no inicial que o Augusto, quando soube, mandou a enfermeira estar lá para dar aquela ajeitada, mas ela vai para outras pessoas também. Sala reformado, 7º andar reformado. Eu achei assim que eu até fiquei admirado, porque eu esperava um pouco até menos, né? Então achei que foi muito bom o tratamento. E eu acho bom que os hospitais da região estejam com esse aprimoramento, com essas inovações, né? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Écio Lescrec, meu amigo. Prazer em tê-lo aqui na bancada novamente. Boa tarde a você, telespectador. Obrigado pela audiência. Filete, primeiro eu quero fazer uma introdução aqui. Amanhã, dia de São Francisco de Assis, para quem é católico, você que é médico veterinário, amigo dos bichos, muito amigo dos bichos, aliás, tenho acompanhado o seu trabalho, inclusive na imprensa, escrevendo sobre pombos e sobre a questão dos cachorros, muito importante o seu trabalho. Amanhã uma data que todo mundo leva, quem pode leva o seu bichinho lá para tomar uma bênção, é sempre bom, vamos cuidar dos animais, mas vamos cuidar também dos seres humanos. Lembrando também disso, domingo, dia 6, eleição para o Conselho Tutelar. Écio Lescrec, aqui que é um homem do direito, sabe da importância do conselheiro tutelar, principalmente em relação a cuidar das nossas crianças, porque as nossas crianças são o futuro. Se a gente não cuidar bem das nossas crianças, o futuro vai estar comprometido com certeza. Então, por não ser obrigatório, e aí, na minha opinião, deveria ser obrigatório o voto para conselheiro tutelar, porque é muito importante, é tão importante quanto você eleger um vereador, na minha opinião. Então, vamos votar. A Prefeitura de Santos tem na página santos.sp.gov.br a relação
de locais de votação, por quê? A eleição para conselheiro tutelar ela é realizada no número menor de colégios. Então, se você vota tradicionalmente num colégio, pode ser que você não vote para conselheiro tutelar naquela unidade. Então, é importante que você veja antes pela internet o local em que você vai votar para não perder tempo, né? É na urna eletrônica, como se fosse uma votação. Você vai lá e vota no conselheiro que você achar que tem a melhor condição de defender os direitos da criança e do adolescente. São 3 as possibilidades, você pode votar em 3 candidatos. Então, vote, exerça a sua cidadania, porque a gente só pode cobrar quando a gente faz a nossa parte. Então, muita gente não sabe e não conhece a importância do trabalho do conselheiro tutelar. Então, é muito importante, gente. Domingo, vá votar, depois você vai à praia, depois você vai fazer as suas atribuições ali do domingo, vai sair com a família, mas vote. É importantíssimo você participar, votar e eleger pessoas, vou repetir, comprometidas com o trabalho para zelar pelo futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigado, Filete. E obrigado também pela presença. Eu acho importante, eu só fico assim um pouco preocupado, Guto, que eu acho assim que é uma eleição importante, tem pessoas que trabalham, eu vou votar, né? Eu vi numa rádio, estão falando um monte de besteira, que todos os colégios eleitorais vão ser abertos, nada disso, vai ser um colégio por bairro e tal, então você tem que ver que o teu colégio é fácil, isso é tranquilo. São só as unidades municipais que vão estar abertas para votação, é importante a pessoa saber disso. A Universidade de Santa Cecília, por exemplo, é um palco de eleições, não vai estar aberta. A Unimes não vai estar aberta, então tem que tomar cuidado, mas lógico que você vai achar uma unidade que vai te atender, né? E eu acho assim, muita gente faz uma prévia, como se fosse uma prévia, o vereador fulano apoia tal, tudo bem, o vereador pode apoiar quem ele quiser, como eu posso apoiar quem eu quiser, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente não pode antecipar uma eleição municipal, a gente tem que realmente estudar o candidato e votar. Se você votou no vereador X, mas não é porque ele está indicando que vai ser o melhor. Procure no candidato que tem um trabalho, procure conhecer a pessoa, né? Porque se hoje a gente antecipa, né? A gente começa a trazer gente com peru, a gente sabe como é que funciona. Hoje o Luciano Batista estava falando na rádio, aqui eu não estou desmerecendo o A ou B, tem até muito vereador que não está nem, que vai votar, mas não está nem fazendo campanha, mas votar na pessoa melhor, né? Porque senão vira uma pré-eleição, né? Acho que assim, desconfie de peruas, essas coisas que são ilegais, né? Tente votar num candidato realmente que seja bom, para que é uma responsabilidade muito grande, a pessoa tem que ficar com o telefone à disposição, é uma profissão até um pouco perigosa, porque você vai lutar às vezes com conflitos familiares e tal, então vamos votar com consciência, votar nos melhores, pelo currículo, não por quem indica. E tem que trabalhar também, né, Filete? Você falou, tem que atender o telefone quando é solicitado, principalmente à noite, no plantão. Não, eu vi muita gente boa, hein? Eu vi muita gente boa. E esses candidatos, eles já fizeram uma prova e alguns foram eliminados, né? Uhum. Então tem que comprovar que trabalha com pessoas e tal. Só que eu acho assim, às vezes eu vejo o vereador fulano, não estou falando nem em Santos, apoia ciclano. Sim, tudo bem, mas será que esse ciclano que não tem o apoio de outra pessoa? Então, eu acho que é meio complicado. Nem deveria poder ser isso assim, parece uma pré-eleição, né? Acho que as pessoas podem apoiar, mas não dessa maneira. Eu não concordo com esse apoio assim, fazer uma pré-eleição na cidade. Écio. Não, eu tenho a impressão que o que foi dito a respeito da eleição do Conselho Tutelar, com propriedade, já disse o Guto Brito e a sua manifestação. Então, só para fazer uma síntese, no domingo, dia 6, né, nos próprios municipais, não são todos, é preciso que a pessoa tenha cuidado de saber exatamente onde vai votar, não é obrigatório o voto e vota em 3 candidatos. Como disse o Brito, é preciso que haja consciência de que o cidadão eleito de fato vai trabalhar, ou se já há uma reeleição, se já trabalhou, ou se não dá-se oportunidade para outras pessoas que também teriam interesse de ajudar na construção do futuro da nossa cidade, do nosso país, porque a criança é o futuro, né? Nós podemos ter todos os nossos erros e não temos tempo material para poder corrigi-los, mas podemos investir no futuro. O futuro, sim. É muito importante que as pessoas escolham com muito critério aquelas que poderão ajudar na construção de um futuro melhor.
Que é muito triste isso, né? Essa questão do abandono das famílias, da desestruturação das famílias, né? O distanciamento dos valores, porque a família é a célula da sociedade. Se a família se desestruturar, toda a sociedade vai pagar esse ônus. Então a gente tem que prezar pela unidade da família, por uma família unida, por uma família que lute e proteja os valores, né? Honestidade, a pessoa ajudar ao próximo, ajudar aos seus familiares, porque hoje o que a gente vê é um cada um por si, uma inversão de valores, as pessoas fazendo o que querem, e os jovens também sem ter o mínimo de discernimento, também achando que podem fazer o que quer, uma falta de respeito com os mais velhos. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar o que a gente quer no futuro. Planejamento familiar também é muito importante, porque tem muita gente colocando filho no mundo sem ter a mínima estrutura de se cuidar, quanto mais cuidar de crianças, cuidar de inocentes que vêm aí com toda a vida pela frente, que não merecem passar por pedaços que muitas crianças estão passando. Bom, assaltante morre após passar mal durante sequestro de ônibus em São Vicente. De acordo com autoridades policiais, o homem passou mal após invadir um coletivo em São Vicente, enquanto ameaçava os passageiros com um pedaço de vidro, né? Então, realmente complicado, né? Você está num ônibus e o cara assalta você com um pedaço de vidro, deve estar mais nervoso ou pilhado, ou talvez... Talvez ele não está, Filete. Ainda bem que ele morreu, né? Ainda bem que ele morreu, pô. Porque ele poderia causar um mal muito maior. Guto Witzel. Não é Witzel. Não é isso, Filete. Pensa bem, se você ou algum familiar teu estivesse dentro do ônibus e esse vagabundo fizesse algum mal para eles. Sim. Isso sim é uma coisa ruim. Agora, se ele entrou num ônibus com um pedaço de caco de vidro na mão, o que ele ia fazer dentro do ônibus? Rezar? Ele ia fazer mal para aquelas pessoas. Ele ia agredir o motorista se não desse o dinheiro para ele. Então, ainda bem que o capeta chamou ele na hora certa. Ele não vai fazer mais mal às pessoas. E aí, Filete, desculpa, a imprensa, eu sou jornalista, a imprensa endeusa quem não deve. O vagabundo, o ladrão, ele tem que ser tratado como vagabundo e como ladrão. O pai de família, o pagador de impostos, o trabalhador tem que ser valorizado. Aí a gente, é o que eu estava falando antes, há uma inversão total de valores, gente. Hoje a gente acha que o criminoso é a vítima, quando na verdade não é. Quem quer trabalhar tem emprego, tá difícil para todo mundo, mas quem quer consegue. Agora, é muito fácil você dizer que você é vítima da sociedade, que você nasceu numa família pobre, que você nunca teve chance, então eu vou roubar. Então, se fosse assim, todo mundo ia partir para defender o seu. Então, eu acho que isso aí não devia nem ser notícia, porque isso aí, ainda bem que ele morreu antes de fazer o mal para outras pessoas. Beleza. Senhor, temos uma reunião importante na Santa Casa no dia 7, uma reunião do Conselho, né? Certo. E a gente sabe que você é um dos articuladores e já fizemos elogios aqui para a Santa Casa, para toda a equipe, o Ariovaldo, o Augusto, você mesmo no Conselho, o Baltazar, o Josão Domingos Neto, o Aldo Santos Pinto, o Vita e o pessoal do Conselho, que se a gente for enumerar, eu vou ficar o programa todo aqui, né? Mas realmente, a própria enfermeira, né? Enfermeira muito dedicada, as enfermeiras da Santa Casa, né? Pessoal recebendo em dia e tal. Mas temos um período, né? Meio complicado lá, com o vice-provedor fazendo algumas denúncias, né? Enfim. E eu sei que você é um cara contemporizador, assim como eu, assim como o Guto, né? Uma pessoa mais de querer contemporizar, né? Mas chega as fake news e com notícias, às vezes chega uma hora que fica difícil, né? De você, às vezes, ter uma compreensão, porque eu entendo que alguns assuntos, né, e com todo respeito a todas as pessoas da Santa Casa, tal, devam ser debatidas do Conselho, né? Eu sou contra, por exemplo, no Santos, onde eu sou conselheiro, o cara colocar numa notícia, o presidente Pérez é o presidente mais lindo do mundo, ou o presidente mais feio, a questão do Cueva, a questão não sei o que lá. O cara tem que chegar no Conselho Sublime Plenário lá e perguntar lá pro conselho gestor, pro Pérez, quando ele vai na reunião, as coisas que acha ruim e elogiar as coisas que acha boa, né? Agora, não dá pra gente fazer um conselho paralelo na internet, né? E hoje em dia, sabe como é que funciona a internet, né? Você põe uma ideia tua, olha, eu acho que nas calçadas, no jardim da Praia de Santos, nós podíamos colocar jabutis
lá para ficar mais bonito, para dar uma ideia que não tem nada. Aí a pessoa, você tá louco? Jabuti vai sujar, vai defecar na grama, outro tal. Aí o cara às vezes vai pro pessoal, não estou dando essa ideia não, só chutando aqui. Aí o cara vai lá e fala assim, não, mas tu é maluco porque tu vende jabuti, tu vende não sei o que lá. Então às vezes a própria pessoa te ofende no Facebook. Quando você joga no Facebook, quem não gosta daquela pessoa atingida, vai lá e faz um comentário ofensivo. Então acho que essa questão teria que ser decidida no Conselho, não é isso? Talvez, aproveitando que você acabou de dizer, que alguns criticam e outros elogiam, a Margaret Thatcher, né, chamada como a Dama de Ferro, ela tinha uma expressão que ela dizia assim, se um dia eu conseguir andar sobre as águas do rio Tâmisa, que corta Londres, os meus críticos vão dizer, eu só andei em cima da água porque eu não sabia nadar. Então, veja, o que seria um absurdo, como vai andar sobre as águas, mas se um dia ela fizer, se ela fez isso, não acho que não. É porque não sabia nadar. E eu até adicionaria, complementaria, dizendo assim, se no dia seguinte ela passasse nadando no rio, os críticos iam dizer, ela está nadando porque ela não sabia andar nas águas. E se no outro dia ela dissesse, bom, hoje eu vou começar andando e na metade da travessia eu passo a nadar. Os críticos iam dizer, ela começou a andar, mas como ela não conseguia andar, porque ela não era São Pedro para em cima das águas, né? Então ela ia cair, então ela terminou nadando. Aí no outro dia, então ela fala, então eu vou começar nadando. Começa nadando, na metade passaria a andar. Ela começou a nadar, mas como ela não sabia nadar, para não morrer afogada, ela saiu andando em cima das águas. Então isso significa dizer que para os críticos, nossos críticos, tudo que a gente faz é errado para nossos críticos. Ela não disse tudo isso, ela só disse que se um dia ela andasse sobre as águas, os críticos iam dizer que era porque ela não sabia nadar. Eu é que adicionei esse outro pensamento. No tocante à Santa Casa, eu estou lá, o Guto sempre acompanha as inaugurações e o nosso trabalho também lá. Há 35 anos. Eu entrei na época que o provedor era o senhor Antônio Manuel de Carvalho, né? Conhecido como Carvalhinho. Depois veio o Levi, depois veio o senhor Maurício das Neves, ficou 27 anos, depois o doutor Félix Ballerini, e há 3 anos, então, está o doutor Ariovaldo Feliciano. No primeiro mandato dele, o vice dele era o doutor Helder, médico, cirurgião maravilhoso, nosso irmão. E no segundo mandato dele, então, é o doutor Polaco, o vice. O doutor Polaco, no primeiro mandato do provedor Ariovaldo, ele era o procurador-geral da Santa Casa, ou seja, ele tinha um cargo de confiança do provedor. E no segundo mandato, o provedor me chamou e me disse, olha, eu estou pensando em, como Helder renunciou ao cargo de vice, na minha sucessão, escolher o doutor Polaco para fazer parte da chapa. Falei, não podia escolher o nome mais harmonizado com a sua administração, porque ele já é o seu procurador da Santa Casa. E tive a honra de ser o irmão Remido, que sou, a registrar a chapa dos dois. Eu é que registrei a chapa dos dois. Eu estou lá há 35 anos. A Santa Casa passou por situações terríveis nesse período. E até antes da minha participação também já tinha passado. Né? Chegou a estar fechada, chegou a ter intervenção judicial, uma porção de situações. Né? Mas eu me recordo bem que antes da atual administração, o conselho de que tem a honra de ser o vice-presidente era como se fosse a Câmara dos Lordes na Inglaterra. Ou seja, os velhinhos, entre aspas, por exemplo, o conselho é bicamaral. As pessoas falam bicameral, não, bicameral significa 2 máquinas fotográficas. É câmara, não câmera. Então, por que camaral? Porque tem o Conselho Geral, que é composto de 90 e poucos membros, e tem o Conselho Deliberativo, que corresponderia ao Senado da República, de 33 membros. É o Conselho Revisor, é aquele que elege e pode destituir o provedor. Muito bem. Então, nesse conselho em que faço parte, como disse, tenho a honra de ser o vice-presidente, era como se fosse uma Câmara de Lordes da Inglaterra, ou seja, o pessoal ia lá, os velhinhos, né, ficavam 15 minutos, não apresentavam nenhuma sugestão, nada, o provedor ia lá, fazia uma palestra, o pessoal cumprimentava o provedor, depois ia para a salinha de recepção, tomava um chazinho, um suco de laranja e estava tudo harmonizado. Já o Conselho Geral, também de que fiz parte, era um conselho mais, digamos assim,
politizado, né? Porque quanto mais pessoas existem num grupo, mais há divergências de opinião. Mas também funcionava, se não como a Câmara dos Comuns, pelo menos dos Lords, pelo menos como a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Ou seja, o cidadão quando mudava de... Na Inglaterra é interessante isso, né? Então tem a Câmara dos Comuns, quando a pessoa muda da situação para oposição, ela simplesmente atravessa de um lado para o outro do recinto. Então fica bem patente, não precisa se escamotear, não precisa se esconder, tergiversar, né? Uma expressão que se usa, né? Não, ela muda na hora. Ela está a favor do que você está falando, ela fica no lado da situação, que é uma bancada, né? Quando ela diverge daquilo, ela atravessa para o outro lado, na mesma hora. Todo mundo está sabendo, ninguém fica especulando o que vai ser, o que não vai ser, né? Se bem que o Dr. Ulisses Guimarães, famoso professor, foi presidente do partido em Brasília, no Brasil, quando era presidente aqui em Santos, numa solenidade que tinha lá em Brasília, era uma votação. Nós estávamos fazendo uma constituinte e o partido, então, fixou, acho que tinha uma bancada majoritária, né? Que o mandato do presidente da República seria de 4 anos. Mas o José Sarney, ele tinha sido eleito pelo colégio eleitoral para um mandato de 5. Então se interpretava que terminando a Constituinte, que foi homologada em outubro de 88, e se encerraria o mandato do presidente que estava no exercício do cargo. E aí dizia, não, mas ele tem um direito adquirido, pois ele foi eleito pelo colégio eleitoral indiretamente para 5 anos. Como é que agora então nós vamos tolher, reduzir o mandato dele? Não, mas ele não foi eleito pelo povo, nós queremos eleições, fica aquela história. E ficava lá em Brasília, eu era membro que teria direito a voto na solução partidária, não dentro da Assembleia Constituinte. E ficava aqui nisso. Um dia chegou o Ulisses Guimarães, no final, ele entrou na convenção do partido e disse assim: senhores convencionais, o que nós estamos discutindo, se o mandato do presidente da República deve ser 5 ou 4 anos, e trouxeram essa questão para dentro do partido, eu quero ver no nosso estatuto onde é que está dito que o mandato do governador, do presidente, do vereador e tal, é de 4 anos. Não tem. Então não é uma discussão do partido. Resolveu a questão desse coisa. Mas o Ulisses dizia o seguinte: na política, ele dizia, o que é, a gente nega. O que pode ser, a gente insinua. E o que não é, a gente jura que seja, porque você está lidando com o adversário, com o concorrente seu, né? E dizia mais, ele tinha, às 6 horas da tarde, tinha uma sessão solene chamada licor de poire, era um licor de pera, era uma cachaçinha de pera, e ele chamava no gabinete dele, principalmente para gente que vinha de longe, com eu e outros, aí ele diz assim, na política a gente não deve se aproximar demais de alguém que não comporte uma desaproximação, uma separação, nem se separar demais que não comporte uma aproximação. Então, é uma arte isso, não é fácil. Mas voltando à questão da Santa Casa, então, no Conselho Geral, já tinha-se esses movimentos que às vezes não correspondiam, assim, mansamente, pacificamente, os anseios do administrador. Mas em todo lugar tem isso, né? Sim, mas depois, quando a primeira eleição do Ariovaldo, essa ondulação, vamos supor, essa ondulação política, né, que a gente pode dizer, não partidária, mas política, todo lugar onde tem uma urna, tem um candidato, tem um eleitor, tem política, seja ela partidária, ou seja do síndico de prédio, ou de uma sociedade, qualquer coisa. Bastou ter um cargo, uma urna e um eleitor que tem que política, precisa convencer o eleitor a votar no seu candidato, né? Há uma disputa, né? E é um comício soberano das urnas. Isso é uma conquista da civilização, levou milhares de anos para conseguir. Muita gente morreu, foi perseguida, torturada, então, para que a civilização chegasse a essa possibilidade de ir livre e soberanamente, o Júlio chamava comício soberano das urnas. A maior honra que um cidadão pode ter é ser escolhido livre e soberanamente no escrutínio secreto, onde ele coloca o que vai no seu pensamento, não porque o sujeito é primo do outro, porque emprestou dinheiro para o outro, porque arrumou um emprego para o enteado, porque enterrou a sogra do outro. Não é a favor, não. É o que vai na consciência dele, né? Muito bem. Então, no primeiro mandato do Ariovaldo, nós começamos a sentir assim, algumas ondulações políticas, o que é saudável até. Só que
passou a ter assim, problemas porque a administração do Ariovaldo contrariou o status quo antes, quer dizer, existia uma situação pré-estabelecida ao longo da Santa Casa que sofreu o impacto de uma gestão nova. O provedor era tido no passado como se fosse assim, um messiânico. A Santa Casa é a primeira Santa Casa das Américas e a quarta do mundo. Ela foi fundada exatamente no dia dos homens, no dia de todos os santos. Todos os homens são santos, né? Dia 1º de novembro de 1543, já vai fazer 476 anos agora. Muito bem. Então, nesse momento, o que aconteceu? O provedor, que foi o Brás Cubas, o primeiro provedor, ficou 29 anos, ele provia realmente o hospital, ele tirava dinheiro do próprio bolso para manter os atendimentos que eram... Então, a figura do provedor é uma figura quase que messiânica, assim, o seu homem é intocável, né? Porque ele que sustenta. E essa tradição vinha sendo trazida desde aquela época até os dias atuais. Né? Tanto que a nossa carta compromisso é uma carta compromisso espelhada ainda nesse tipo de entendimento. Né? É monocrática, o poder é de uma pessoa no executivo, tem o legislativo, mas é uma pessoa. Pelo Código Civil atual, não seria assim. Até os membros das entidades que compõem a administração são eleitos. No nosso caso, não, eleito só o provedor e o vice. A partir de então, por esse choque de administração que houve, a Santa Casa, que tinha, pelas palavras do próprio ex-provedor, Dr. Fettman, meu amigo, um déficit mensal de 5 milhões, registra hoje um superávit de 1,5 milhão. Olha, você saiu de um buraco de 5 milhões e passou a ter um superávit de 1,5 milhão por mês. Isso é um choque de administração extraordinário. Positivo, choque positivo, né? Extraordinário. Né? Você anda pelo hospital, é tudo moderno. O próprio Ariovaldo diz assim, olha, ainda não é modelo, mas moderno ele já é. Né? Então, foi um choque de administração fortíssimo, fortíssimo mesmo. Né? Bom, infelizmente, no curso das relações humanas, sempre há esses atritos e tal. E houve uma representação que foi encaminhada ao Conselho Deliberativo, e o presidente, que é o Dr. Elias Jacó, convocou então uma reunião extraordinária para o dia 6, segunda-feira que vem. A pauta dessa reunião, primeiro é aquela de praxe, a leitura, votação, aprovação da ata da reunião extraordinária anterior. Segundo, análise do parecer de uma comissão que foi nomeada pela mesa para apresentar propostas de modificação à nossa carta de compromisso, que equivale ao Estatuto da Santa Casa. O terceiro é esse assunto da representação que foi apresentada pelo Dr. Polaco em desfavor do provedor Ariovaldo. Aí a quarta ainda tem a questão relacionada com a constituição do regimento interno do próprio Conselho. Ou seja, nós vamos ter uma pauta extremamente longa, polêmica por excelência. O provedor já apresentou a sua manifestação de 29 laudas, como também o vice-provedor apresentou a sua manifestação que deu início a essa então iniciativa, deu a designação. E nós fizemos um esforço muito grande para tentar conciliar. Ocorreram 2 reuniões nessa semana para tentarmos apaziguar a situação, mas não tivemos êxito nessa parte de tentar uma conciliação, e ela ainda tem esperança que até a hora da reunião ainda possamos, né, ter uma conciliação, refletir bem sobre esse assunto, porque o nosso objetivo maior é que a Irmandade, que hoje anda nos melhores caminhos que já andou, pelo menos os que eu presenciei, não poderia ter assim prejudicado por uma questão de atrito entre membros da sua diretoria, membros da sua administração, viesse a empanar, viesse a descolorir, viesse a esmaecer o brilho conquistado pela administração atual. Sim. Bom, foi para abrir com o Guto Brito no segundo bloco, né? Tem muitas participações aqui, lembrando que o programa é transmitido todos os dias pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, e pelo www.tvcomsantos.com, né? E também que você pode participar ligando aqui para o canal 11, canal 8, www.tvcomsantos.com, com reprise ou reapresentação às 23 horas e também à 1h da manhã. E
que você pode também participar, mandando perguntas para o Dr. Écio Lescrec, hoje aqui representando o Conselho da Santa Casa, para o jornalista Guto Brito, que já está tendo elogios aqui sobre a questão de que ele falou do bandido no ônibus. Eu chamei ele de Guto visa o Bolsonaro, mas tem gente concordando com ele aqui, entendeu? Então, brincadeiras à parte, você liga para o 13, se você estiver fora de Santos, 997 11 5545, no modelo WhatsApp, e passa as perguntas para os nossos convidados de hoje. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação e Reação nessa quinta-feira, programa falando sobre Santa Casa, Conselho Tutelar. O jornalista Guto Brito lembrou bem do Conselho Tutelar, eleições, leve lá sua identidade, seu título de eleitor, vá votar no candidato, estude os candidatos, né? Hoje com a internet você pode entrar e estudar, peça uma boa indicação, né? E aqui tem a Rosa. Parabéns, Guto Brito. Parabéns, Filete e Écio, por falar da importância do Conselho Tutelar. Vocês têm meu respeito, né? Tem o Wagner aqui. Filete, parabéns, não podemos politizar as eleições do Conselho Tutelar. Como o professor Écio falou, temos que ter uma urna e um candidato e um eleitor já é uma política, mas eu acho que não pode também políticas exageradas com vereadores por trás de candidatos, né? Então é a opinião do Wagner. Política boa tem em todos os lugares, né? E pessoas que gostam de falar bem, pessoas que gostam de falar mal. Eu entendo que a Santa Casa tinha que ser resolvido o problema interno, não externo. É o Vladimir da Ponta da Praia. Brás Cubas foi um exemplo de ser humano a ser seguido. Estudei a vida dele. É a Ruth de São Vicente. Parabéns, Ruth. Verdade. Filete, gostei da gravata com bolinhas. A Vânia, né? Quantas gravatas você tem? Que daqui a pouco eu vou ter que trazer gravata do Mickey Mouse, né? Gravata do... porque não tem mais gravata para trazer, né? Então, mas a gente tenta mudar as gravatas dia a dia. Algumas eu ganho, o Sidney me deu umas gravatas. Fica aí o gancho, alguma loja de gravatas que patrocine aí o Filete. Porque a gente trocar as gravatas empreste aqui, né? umas gravatas pro Filete aqui desfilar o bom gosto. É uma loja que queria emprestar umas roupas, né? E vinha com terno roxo, terno amarelo. Não, mas aí cada dia com terno, ficava legal, porque é engraçado, né? Personalidade. Exatamente. Também, né? Bom, aqui estão parabenizando o Écio, o Elias Jacó, pela presidente e vice do conselho. O Elias, mandar um abraço para o Elias Jacó, também a pessoa correta, tudo. E aqui o Sebastião esperando que a Santa Casa continue progredindo e que o Dr. Polac e o Dr. Ariovaldo se entendam, porque são duas pessoas do bem. Está elogiando o Polac e o do Ariovaldo, também pelo que eu conheço os dois, são duas pessoas do bem. O Ariovaldo, uma pessoa boa, contador, advogado, né? Pessoa que já fez um bom trabalho na questão a parte dos contadores aqui de Santos, né? Construiu aquele prédio lá, tal. E o Polaco também é um conselheiro excelente no Santos, uma boa pessoa, né? Então a gente espera, como o S falou, da conciliação, né? Basta ver se aquele ditadinho
quem fez aquele ditado, que a pessoa não pode se afastar muito, nem ficar... O professor Dr. Ulisses Guimarães. Que às vezes você não pode se juntar muito com a pessoa que não permita um afastamento, não é isso? E não pode também se afastar muito que não permita, né? É uma questão meio do Dória com o Bolsonaro, né? Ontem eu vi uma entrevista do Dória e o Dória falou, não, eu gosto do Bolsonaro, é um outro momento, não devemos politizar ainda, falta 3 anos e meio, tal, mas falou que a chapa dele com o filho do ACM seria bom, né? O Dória é um político. Fala muito bem, né? Ele é um cara bem articulado. Em relação à Santa Casa, Filete, 2 minutinhos para falar sobre a administração atual da Santa Casa. Eu acho que o maior depoimento que a gente pode colocar ou que a gente pode considerar é dos usuários da Santa Casa. Hoje, quem é atendido pela Santa Casa vai dizer o que o Filete falou a respeito do atendimento que a mãe dele teve. Um bom atendimento, um atendimento digno, humanizado, profissional. A Santa Casa finalmente está no século XXI. A gente teve a inauguração do Centro de Urgência e Emergência, a gente teve a inauguração do centro das UTIs, a UTI pediátrica, e aí quem entra nesses setores vai falar, puxa, mas isso aqui é hospital particular? Não, é hospital público, é dinheiro do SUS, é dinheiro de processos trabalhistas que o Ministério Público avalizou, carimbou a verba e que foi investida lá em prol da população. Então, o melhor depoimento, o melhor advogado, o melhor argumento é de quem é atendido hoje na Santa Casa. Hoje você não tem reclamação da Santa Casa como você tinha no passado. A Santa Casa estava para fechar as portas quando o Dr. Ariovaldo foi eleito provedor. E hoje é um hospital referência. Outras santas casas do Brasil mandam representantes para ver como é que está sendo feita a gestão profissional da Santa Casa. Então, assuntos internos têm que ser resolvidos internamente. E aí, converse com quem já foi atendido agora na Santa Casa e você vai ver a diferença. Bom, a Valéria aqui do José Menino está mandando um abraço para o programa e perguntando para o Écio que ela foi muito bem atendida na Santa Casa, se acredita numa conciliação até essa reunião. É politizada, Valéria, hein? Até essa reunião de segunda-feira, né? Se você acredita que a gente consiga uma união, tal, e um pouquinho cede aqui, o outro cede ali, o que você acha? Então, nós tentamos durante essa semana, né, unimos esses esforços justamente para isso. Eu sou sempre do lado do positivo, né? Quer dizer, eu sempre tendo do lado do bem, né? E às vezes me decepciono com isso, mas pelo menos fica o meu crédito de estar sempre do lado do bem, né? É mais ou menos assim. Os aliados, os nossos amigos, eles são úteis para a gente, muito úteis para a gente. Mas tem um momento que os adversários são mais úteis. Sabia disso? Parece um paradoxo, né? Mas é verdade. Porque os amigos, às vezes, pela amizade, nos deixam cometer erros, equívocos. E já os adversários não deixam a gente cometer equívocos. Então a gente é mais precavido quando está sendo praticado um ato pelo qual será examinado ou será julgado pelos adversários, né? Então os adversários prestam um relevante, não digo inimigo, né? Porque o inimigo é coisa que a gente não leva em conta mesmo, mas os adversários, como dizia Ulisses, no momento pode ser adversário, no outro momento pode ser um aliado, né? O adversário de hoje pode ser um aliado de amanhã e vice-versa, né? Então, é um termômetro que diz, olha, você está errado aqui. Não, os amigos às vezes passam batido, teu amigo, então não vou dizer que ele está errado. Mas o inimigo, antes de você falar, o inimigo não, o adversário, antes de você se fizer isso, está errado. Bom, então voltando como é o nome da cidadã que a senhora... Agora eu vou ter que achar no Facebook. Mas não importa, deixa. Então eu quero Valéria. Que até o final os últimos momentos que a gente tiver, até na antessala, até na sala mesmo, até no momento que forem apresentados os argumentos orais das partes envolvidas nessa questão, eu entendo que há a possibilidade de fazer um acordo e uma conciliação, né? Só uma conciliação, né? E digo mais, como o Guto disse, que o melhor, eu vou usar essa expressão termômetro que a gente tem a ver com relação à Santa Casa, seriam os atendimentos que são feitos, os usuários da Santa Casa. O outro é o seu quadro de funcionários. Você entra na Santa Casa, quando você chega na porta já tem 2 pessoas, 2 funcionários que vêm te recepcionar lá na porta. Eles não era como antigamente, que a pessoa fazia a fila no balcão de informação para saber qual a informação que ela queria obter. Fazia fila. Hoje não, há uma antecipação. Quando você chega na porta da Santa Casa, tem 2 funcionários
Pois não, o que a senhora dizer, à sua disposição. E te acompanham. Você entra nos elevadores, ascensoristas, bom dia, boa tarde e tal. Quer dizer, com um sorriso, você vê tudo limpinho, tudo arrumadinho. No andar térreo, você tem um quadro gráfico a cada momento, a cada segundo que um paciente entra, ou que um paciente é liberado, ou que uma consulta é feita através do convênio que tem com o SUS, ou um convênio com particulares e tal. No mesmo momento é registrado eletronicamente, né? Pela informática que se dispõe hoje. Quer dizer, realmente é um hospital. Eu fiz uma cirurgia 2 anos atrás no hospital em São Paulo, o alemão Oswaldo Cruz, que é um hospital de São Paulo, famosíssimo. Né? Oswaldo Cruz, alemão, né? Alemão. De cirurgia de próstata, né? Fiquei 3 dias lá. Do lado da Beneficência Portuguesa. Parecia, o quarto que eu fiquei parecia o quarto de hotel. Só o único móvel que não era compatível com o hotel era a cama que eu estava. O resto, você mudava de lado até o ar-condicionado. E hoje eu não tenho mais lembrança disso. A minha lembrança são as instalações que a Santa Casa está colocando à disposição. Tal a igualdade, tal a equiparação. Quer dizer, nós temos que ter orgulho disso, Brito, viu? Sinceramente, temos que ter orgulho disso. Nós temos um hospital maravilhoso. Temos, então, que compatibilizar esse avanço, esse crescimento que a Santa Casa teve financeiramente, no atendimento aos pacientes, a qualidade de atendimento, com eventuais rusgas, divergências, cisâneas, né, internas da administração. Vamos falar dos ônibus? TSE de São Paulo flagra ônibus escolares irregulares, deteriorados sem cinto de segurança na Baixada Santista. A fiscalização ocorreu em 5 cidades da Baixada Santista, né, que estão os ônibus aí na tela, né? E a situação pior é em São Vicente. Pô, acho que essa pauta aqui, o cara não gosta de São Vicente, falou de assaltante que passou mal em São Vicente, falou de ônibus em São Vicente, mas brincadeiras à parte, né? Então aqui o estado de alguns ônibus escolares, né, deteriorados e tal, e né, realmente aí a gente não sabe se é a violência do aluno, se é má conservação, mas realmente, né? Então a gente tem que pensar melhor, né? E diz que a pior situação foi em São Vicente. A gente sabe que São Vicente é uma cidade que não tem tantos recursos e a gente espera que as coisas melhorem, né? Mas aí é um ônibus deteriorado de Cubatão, né? De São Vicente. Na Filete, Santos, o que está deteriorado aí? Aproveitando, as crianças estão sem cinto, né? Você não tem que usar o cinto de segurança no ônibus, principalmente as crianças. É mais um exemplo do... Mas tem cinto aí? Tem cinto esse ônibus? Não, já está errado por... Não, a gente não está vendo cinto aí, mas isso é um exemplo de um trabalho do conselheiro tutelar. Sim. Você vê 2 crianças aí, numa situação de risco, configurado, o conselheiro tutelar também pode... trabalhar para melhorar essa situação. Graças a Deus que os motoristas andam devagarzinho nesses ônibus, então, né? Mas... a gente tem também, os motoristas têm que ser habilitados, têm que ser treinados, mas é mais uma prova de que o conselheiro tutelar tem um trabalho muito importante e também o munícipe. A gente reclama muito das coisas, mas a gente não faz a nossa parte. Nós temos que votar corretamente, nós temos que cobrar de quem está lá. E esse ônibus que está encostado aí é o nosso dinheiro que está ali encostado e não está sendo bem usado. É o nosso imposto que está sendo mal gerido pelos administradores. Então a gente tem que cobrar isso. Por que esse ônibus é um ônibus até moderno? Por que ele está nesse mau estado de conservação? É dinheiro jogado fora. Exatamente. Então, está sucateado? Vamos comprar mais. Porque não é o dinheiro deles, é o nosso dinheiro. Então, o brasileiro, de uma vez por todas, tem que mudar o pensamento. Não é o problema dos outros, é nosso problema. Então, a gente precisa cobrar das autoridades. Por que o ônibus não tem cinto de segurança? Por que o ônibus está superlotado? Por que o ônibus está em condições mecânicas de rodar, de levar as crianças? A gente falou no primeiro bloco, é o nosso futuro que está ali, gente. É o nosso futuro. Então a gente precisa cuidar bem das nossas crianças se a gente quiser ter um Brasil e Santos e São Vicente. A gente mora nas cidades. Se a gente quiser ter cidades melhores para o nosso futuro, o nosso maior legado são as crianças. Se a gente não tiver boas formações, boas crianças formadas, com valores definidos, nós não vamos ter uma sociedade melhor. O ecologista Nelson Rodrigues faz uma brincadeira comigo. Filete, animais silvestres são maravilhosos. Se pudéssemos fazer criação no Jardim de Santos, mas as pessoas iriam roubar, muitas pessoas. Mas na Feira de Caxias eles são vendidos livremente e os criminosos não são presos pelo poder público. Eu falei brincando, se der o jabuti não pega, isso aí é animal silvestre, tem que deixar na selva lá. O Gustavo
tá mandando um abraço para mim, tá falando sobre uma cirurgia que a mãe dele vai fazer, para eu mandar aqui para Augusto, Dona Marilza, vou mandar aqui sim, né, sobre essa cirurgia, que é o meu primo de segundo grau, Marcos Boa, que vai fazer essa cirurgia, tá, ele está falando aqui, ele que trabalhou na TV com o Gustavo, vou passar aqui. O Francisco Carlos Pelaro, meu nome é Francisco Pelaro, tá dando o nome todo. Eu fiz uma cirurgia no quadril na Santa Casa no último dia 23. Foi ótimo atendimento em todos os setores, concordo com o Filete. Assim como sua mãe, a minha cirurgia também foi muito bem sucedida, com funcionários muito bem treinados. A Georgia, Filete, o programa está ótimo hoje. A Adalgisa, considera um grande avanço a humanização do atendimento. Parabéns ao presidente do Guto, do Wesley Screck e a excelência da administração da Santa Casa. Entendo que os conflitos podem sempre existir, Filete. Sempre tem pessoas que não gostam da gente, pessoas que mesmo fazendo bem, como essa falou, mesmo andando na água, vão falar mal da gente. Mas o bom senso deve sempre superar. O S é excelente para isso, né? A dona Norma, com todo respeito à Santa Casa, pode me chamar de Bolsonaro, dona Norma, que eu tenho respeito, concordo com o Guto, né? Eu respeito a Santa Casa, todos fomos operados na Santa Casa pelos SUDS e tiveram um atendimento maravilhoso, dona Norma, somos muito gratos a todos. O Guto está de parabéns, Bolsonaro neles. O Valmir Lopes, essa é pro Écio, temos pouco tempo, mas Valmir Lopes, jornalista de 4 costados aí, amigo do Guto. Grande Valmir. Poderia perguntar ao Écio e também ao Guto qual a opinião deles sobre a sugestão do governador João Dória de se instalar na área de Escolástica Rosa um hospital-escola com investimentos na iniciativa privada? Então aqui é o Valmir Lopes, né? Veramente, esclarecer. Aquele imóvel, o João Otávio dos Santos, né, foi um famoso, inclusive foi provedor da Santa Casa, foi vereador, era um comerciante e filho de uma escrava com pessoas da fidalguia, né? A dona Escolástica Rosa, a mãe dele. Então ele, para a Santa Casa, entre outros imóveis, ele deixou esse para que fosse mantida uma entidade de educação para as crianças necessitadas de formação profissional, né? Durante muito tempo ocorreu isso. Depois a Santa Casa entregou, através de um convênio, para o Estado. E o Estado ficou com algumas incumbências e tal, mas durante esse período, tudo que é feito com o poder público é complicado. Depende de concorrência, de licitação, de vontade política, uma opção de coisa. E acabou que as estruturas, que são antigas, né, acabaram deterioradas, ninguém sabia quem é que ia consertar o telhado, quem ia consertar o telhado. A Santa Casa, mas eu aluguei. Se eu aluguei, como é que eu tenho que consertar? E ficou naquela situação para lá e para cá, para lá e para cá, até que agora, recentemente, o governador Dória apresentou essa proposta de fazer uma escola de turismo, né? Mais ou menos esse tipo. Eu não vi a intenção dele, porque às vezes o administrador tem uma ideia, mas quando chega na parte técnica, a coisa vai para um outro lado. E é assim mesmo. Viável, né? Eu trabalhei na administração. Porque o João Dória também não sabe desse testamento. E veja bem, tem muita gente vigilante também, como o que quer, por exemplo, a melhoria. E a gente sabe que a Santa Casa vai fazer alguma coisa com aquele espaço lá, não vai deixar parado, né? Mas as pessoas têm pressa, mas não vê que também precisa do recurso. A dona Isabel, tenho o maior respeito para a professora Isabel, mas eu sempre falo, Isabel, tem que ter calma, porque o prédio está deteriorado, ninguém queria parar aquilo, mas tem a questão, é muito caro para arrumar, as pessoas vão arrumar o dinheiro, mas tem que ter calma, né? Mas eu estava dizendo, a administração pública, eu fui secretário do ex-prefeito Oswaldo Justo 4 anos, então, o que mandavam de sugestões para os gabinetes lá, para o prefeito, a pessoa imaginava que aquilo era uma ideia de iniciativa dela. Quando chegava, mandava a resposta, 200 pessoas do passado já tinham apresentado isso, né? E por questões técnicas não se viabilizava aquele projeto. A pessoa ficava até que se chamar, a pessoa vai na reunião da madrugada, a gente vai conversar. Tinha reunião da madrugada, né? 5 da manhã, né? Às 6, né? Então... Mas o Justo dormia à tarde? Por exemplo, tinha um spa, um cochicho, um bochicho, e eu gosto muito do Justo, que no fim de tarde também, ele 5 horas da manhã e tal, mas que depois que ele comia na prefeitura, o Justo não, você sabe, né? que teve uma daí dava aquele cochilinho lá, fechava a porta, dava a ginástica do imperador. Eu até coloquei no livro isso, num dos livros. Colocou no seu livro? Porque o Justo sempre... quando nós saímos da namorada, os 3 primeiros meses, isso é bom, quem não é... Quem ouviu falar, mas foi protagonista, de alguma forma, desses episódios, né? Uma história viva, né? Viva. Uma lenda viva, essa não lenda, mas uma história recente, meio recente, né?
Então, o justo começava às 6 horas da manhã. Depois de 3 vezes, eram reuniões todos os dias. Eu falava, olha, ô Justo, quando eu saio daqui, termino a reunião 8h30, 9 horas, tomo um café na esquina e vou para a sala. Quando é 10 horas da manhã, com aquela pilha de processos para dar aparecer, eu começo a me dar sono, eu começo a perder. Ele fala assim, Torécio, faça a ginástica do imperador. Eu, caramba, ginástica do imperador. Aí passa uma semana, Justo, eu te falei, eu já te falei, faça a ginástica do imperador. Aí, qual era a ginástica do imperador? Aí eu vou concluir. Aí um dia, o doutor Eleutério Dutra, que era juiz da primeira ou segunda vara da Fazenda Pública, me ligou. Doutor, é o seguinte, olha, eu vou dar uma liminar aqui bloqueando a receita da CSTC, porque tem uma dívida enorme aqui de INSS. Mas eu não queria fazer isso antes de falar contigo, com o prefeito, que como é que vocês vão pagar? Porque é assim, a CSTC arrecadava diariamente e aquilo que sustentava os seus compromissos financeiros. Se for bloqueado aquilo, como é que foi? Aí eu falei, não, pô, então, Dutra, obrigado por ter me ligado, mas me dá um tempo, eu vou correr lá falar com o Justo e volto a falar contigo, de alguma forma. Tá? Aí fui correndo no gabinete dele, aí entrei, abri das portas, quando chego lá ele está deitado no sofá, na hora do almoço, logo depois. Aí ele olhou, o que houve, doutor? O que o senhor me fez para eu interromper a minha ginástica do imperador? Quer dizer, a ginástica do imperador dele era dormir depois do almoço. Né? Então, sabe o imperador. Essa questão do... Não, mas tá certo, é coisa do folclore, né? Temos muitas participações aqui. Filete, só uma que me ligou aqui no meio do programa, a dona Cláudia do Imbaré, reclamando de patinete na calçada e na contramão, bicicleta na contramão e em cima da calçada, e perguntando para o grande Écio Lescrec como está o processo da URV dos funcionários da prefeitura. Mas o seu escritório foi o pioneiro de... Eu vou deixar essa pergunta para ele responder para ela. Vamos fazer... Ele vai responder responde para você, entre colunas. Porque o Pedro Filete chegou aqui, junto com o Kevin, tá todo mundo aí, mandar um abraço para a Gisele, para o Bruno, para o Reale, que estão fazendo o programa. Eles estão falando que o tempo estourou. Só posso ter que falar que muita gente elogiando a Santa Casa, né? O Rick Santos também falando que o programa está bacana, mandando um abraço para o Écio Lescrec e por tal... O José Augusto também falando que a Santa Casa... Tô com Brito, bandido tem que morrer. O José Augusto da TV Com falando isso aqui. O Sidney Pereira Costa mandando um abraço, falando que a gravata está bonita, mas que ele vai me dar uma mais bonita ainda. Tô devendo uma visita pro Sidney. O Polaco tá vendo. O direito da imprensa não é colocar coisas sem fundamentos, Filete, mas você faz um programa ético e inteligente, por isso que eu gosto de você. Você não defende A ou B, você defende as ideias. E assim como o Écio também está te elogiando aqui, o doutor Polaco, que está vendo o programa, né? E a gente espera que tudo fique bem, porque são duas pessoas de muita capacidade em Santos, o Ariovaldo e o Polaco, pessoas que poderiam se candidatar a qualquer cargo público, que seriam bem aceitas e teriam, com certeza, um excelente trabalho, né? Bom, Écio, pensa, corrobora com a minha maneira de pensar, do Écio, do Polaco e do Ariovaldo? Eu sou o avalista deles, eu que lancei a chapa deles. Sim. E tu vai ter que resolver agora. Não, quem vai pôr a bola no pênalti é você. Se eu sou avalista, eu tenho uma responsabilidade moral sobre essa dupla, né? Tá bom. Nós vamos continuar trabalhando juntos ainda. Queria agradecer ao Guto Brito por essa excelente participação, né? A gente brinca do Bolsonaro, mas o Guto também é uma pessoa também que... Eu queria também registrar minha alegria de rever o Guto aqui. Eu fiz no introito do programa e agora ratifico até com mais veemência. E o Paulo Chefia, que chegou na minha clínica outro dia com um carrão lá que parecia treinador de futebol. Ele está aí com o carro aí. Mas beleza. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira, certo? Com Deus, na paz, discutindo sempre as ideias para o aperfeiçoamento da cidade e das instituições. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.